Só antes de começar aqui o texto de hoje, a gente já falou nesse texto aqui hoje, mas essa última canção me remeteu a ele novamente. Que em Apocalipse 5:12 diz: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno, olha como é que João escreve, é o Cordeiro que foi morto. No caminho do triunfo, no caminho da ressurreição, tinha cruz. Irmãos, essa mensagem está lá em Romanos 8. Você que está com sua Bíblia, né? Se possível for, o nosso folhetozinho também tem. E que você permanecesse com a Bíblia até o final. Para juntos teremos o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. O tema da mensagem de hoje é o grande amor que muito nos amou, nos ama e para sempre. O grande amor, esse amor com A maiúsculo, que muito nos amou, nos ama e para sempre nos amará. Irmãos, tem algo na teologia que nós chamamos de a perseverança dos santos. Que hoje é o direcionamento que o Senhor nos deu através da sua palavra. É uma mensagem que ela tem o grande intuito, objetivo, sabe? De silenciar as tempestades dos nossos corações e as tempestades que estão diante dos nossos olhos. Lembra aquela passagem do barco? Jesus dormindo, uma tempestade se levanta, os discípulos apavorados. Aquela tempestade exterior revelava uma tempestade interior. Talvez uma falta de confiança, uma falta de conhecimento de quem estava dormindo naquele barco. E aí eles se surpreendem, caramba, é esse que está comandando a sua voz, cala até mesmo as tempestades. Irmãos, se nós estamos no Senhor, se nós somos um daqueles aos quais Ele se entregou em nosso lugar, nós temos a confiança da vitória no final. Não é uma confiança, vai depender do que eu fiz ou do que eu não fiz. Não. Etelestai, está quitado, está pago. A dívida foi paga. Vocês estão comigo lá em Romanos 8? Capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. E a palavra de Deus nos diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, graciosamente com ele todas as coisas, quem acusará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? As perguntas. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Você pode fechar os seus olhos nesse momento para nós orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Eficaz, santa e poderosa. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nós compreender a tua palavra, a tua mensagem, a tua vontade. Que a partir do conhecimento do Senhor, nós possamos te adorar cada vez mais em espírito e em verdade. Nos ajuda nessa missão, Pai. E mais do que conhecimento, nós também queremos te pedir amor pela tua palavra, amor pelo Senhor, amor pelo teu Filho, amor pelo teu Santo Espírito. Enfim, Pai, amor pelo nosso próximo, amor pela missão tão grandiosa que o Senhor tem nos confiado. É te adorar, te seguir, te fazer conhecido. Nos conduza, Pai, nesse momento de palavra. Nós carecemos do teu poder, do teu Santo Espírito. Assim oramos aqui no nome do seu Filho Jesus. Amém. Então, você parece às vezes coisa do jovem revoltado, do adolescente revoltado. Mas quando chega essas datas assim, que data dela comemorar as mães? Problema nenhum em nós comemorarmos as mães. Mães que são maravilhosas. Mas eu fico a pensar que, provocando no melhor sentido da palavra provocação, eu acho que Dia das Mães são todos os dias. Sabe, porque muitas vezes, nós enquanto filhos, desobedecendo e em pecado, abandonamos as nossas mães. Aí chega no Dia das Mães, nós procuramos as nossas mães. Tiramos aquela foto, fazemos aquela declaração linda no status do WhatsApp, no Instagram, enfim, por onde for. E muitas vezes, essa é a maneira que nós nos relacionamos com Deus. Parece que Deus só olha para nós aos domingos. Parece que Deus só vem se relacionar com a sua igreja aos domingos. Eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Lembra quando o Senhor ordenou o fogo lá no tabernáculo, no tempo não se apagasse? Somos nós. Porque a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Essa chama precisa arder a todo instante. Quem é o Espírito Santo? Da parte de Deus no nosso coração. A missão maior do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para falar dele, vem para falar de Cristo. E a partir daí guiar a igreja atrás de Cristo como seguidora fiel do Senhor Jesus Cristo. E claro que essa palavra se aplica às mães, mas se aplica a todos os dias. Irmãos, eu fico pensando como deve ser um cristão, uma autêntica mãe cristã. Eu fico imaginando a luta que o desafio deve ser aqui no coração, na mente. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo na sociedade uma hipocrisia. E a hipocrisia gerenciou nos fariseus. E a gente pensa, sabe, tipo, se Jesus tinha ordem pelos fariseus, Jesus tinha prazer na enganação. Não era isso. Porque os fariseus era aquela liderança que tinha a função de guiar o povo. Mas olha só, foi o povo que se auto-intitulou liderança. Porque em nenhum momento a gente está vendo na Bíblia o Senhor um partido chamado fariseus. Que é o que acontece nos dias de hoje. Homens se levantando sem o chamado do Senhor. Homens se levantando sem o entendimento fiel de cumprir a digna, soberana vocação ao qual o Senhor nos chamou. E aí, muitas vezes isso vira uma bagunça, isso vira uma salada mista no meio das igrejas. E diante disso, como a gente está falando nessa questão da angústia, Jesus condenou uma prática dos fariseus porque eles se achavam os perfeitos. Eles se achavam aqueles que iam além dos seus mínimos detalhes. E Jesus falou para os hipócritas: vocês são aqueles que com um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês estão tão presos àquilo que não é minha vontade, que estão completamente afastados daquilo que
que é a minha vontade. E eu quero falar esse peso de hipocrisia que está lançado sobre a gente hoje, pelo mundo e muitas vezes dentro da igreja, que é o peso de que nós precisamos ser perfeitos, irmãos. Só há um grande eu sou. Só um eu sou. E o que eu queria falar a vocês, mães, nessa noite, a todos nós nessa noite, sabe? Que seja uma noite de nós abandonarmos esse peso. Nós erraremos até o final com os nossos filhos. Nós erraremos até o final com nossas esposas e maridos. E nós não somos os perfeitos. Há uma ideia de que nós precisamos ser autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Se nós fôssemos autossuficientes, o Evangelho perderia todo o sentido nas nossas vidas, porque o Evangelho é para o perdido, é para o pecador, é para o insuficiente. É para aquele que não é perfeito. E Jesus falou, sedes vós perfeitos, fariseus, assim como o nosso Pai Celestial é um chamado hoje a gente a nos santificarmos naquele que é perfeito. Mas compreendendo que erraremos, que falharemos, porque somos miseráveis homens, estamos ainda presos nesse corpo de pecado, nesse corpo limitado. Sabe? E à luz desse texto hoje, eu espero que nós compreendamos isso, sabe? Irmãos, nós temos falado demais. Se Deus não é fácil. É um caminho cheio de privilégios. Sabe por quê? Nós falamos isso daqui na pregação de hoje, não sei se vocês vão lembrar. A gente está caminhando por um patrimônio superior e durável. O nosso patrimônio ele é superior e permanente. Nós não estamos caminhando por as coisas desta vida. E o que está angustiando a gente, de verdade, pensa se são as coisas do céu, ou se não são as coisas da terra, que está nos deixando ansiosos, depressivos, tristes, angustiados, cheios de peso. Porque a gente está buscando aquilo que não é nosso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tal. As demais coisas eu vos acrescentarei. E hoje nós estamos cheios de vozes, cheios de caminhos, cheios de direções contrárias à vontade e à direção que o Senhor nos dá. Sabe, irmãos? E como a gente tem falado, sabe? São muitas as coisas. E muitas vezes a gente percebe muitas mães preocupadas. E eu não quero dizer que vocês não tenham que se preocupar com seus filhos. Nós também nos preocuparmos, sabe? Mas existe aquele que iniciou a boa obra. E existe aquele que vai completar a boa obra até a volta de Cristo Jesus. A salvação dos nossos filhos não está condicionada à nossa força. Não está condicionada à nossa sabedoria. A salvação dos nossos filhos está condicionada ao Espírito Santo de Deus. Está condicionada à obra de Deus na vida deles. E são muitos pesos, são muitas angústias. É muitas coisas lançadas sobre as mães. Irmãos, nós estamos buscando santidade no mundo caído. Um mundo que tem como seu princípio o diabo, Satanás. E essa é a angústia do cristão nesse mundo. Sabe por quê? Lembra o salmista quando falou assim, parece que são os ímpios, os maus que prosperam. Nós que estamos no teu caminho, fazendo a tua vontade, e parece que a coisa é cada vez mais difícil, mas é isso mesmo. A proposta de Deus para nós é essa mesmo. Por quê? É um caminho que o Egito está ficando para trás, irmãos. É um caminho que o mundo está ficando para trás. Para quê? Para que nós recebamos a nossa recompensa, a nossa herança de eternidade, que é eterna. Mas estamos aqui nos caminhando com uma realidade daquilo que está por vir. Alexander McLaren disse o seguinte, ó, o amor de Deus não é concebido porque somos dignos de amor, mas de um poço artesiano das profundezas de sua natureza. Sabe o que o Senhor diz para a gente aqui nesta noite? Que não vai ser a nossa autossuficiência, a nossa insuficiência, as acusações de Satanás, as acusações do nosso coração, qualquer outra mentira que vai nos afastar dele. Nada vai nos afastar, Senhor.
E sabe, meus irmãos, parece que muitas vezes, né, os filhos não gostam de vocês, os filhos não obedecem a vocês, aquela sensação, né? Eu falhando, eu tô errando. Eu quero lembrar vocês de um amor bem superior. E vocês são muito amadas, de verdade mesmo, sabe? E à luz da palavra de Deus hoje, vocês possam encontrar esse descanso também. Sabe por quê? Ele, pastor, que nos conduz a caminho das águas mansas, a caminho dos pastos verdes, sabe? A geração. Sabe, tem um pastor que conhece as lutas de vocês, que conhece as aflições de vocês. O que o Senhor está nos dizendo esta noite aqui, em meio às tempestades, acalma o coração. Encontra repouso nele, encontra refrigério nele. A gente sabe que ele é um Deus irado contra o pecado, ele é um Deus santíssimo, puríssimo. Mas ele é um Deus maravilhoso, irmãos. Vocês continuam comigo aí no texto? Que diremos, então, à vista destas coisas? Olha quantas perguntas o apóstolo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês percebem que a pergunta dele não é quem é contra nós. Porque se a gente pergunta quem é contra nós, o inferno inteiro se levanta em total ferocidade contra a gente. Olha a pergunta dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pergunta é, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? E é tempos de muitas dificuldades, de muitas dúvidas, de muitas mentiras, de muita falácia, de muitas vozes. A minha salvação não está condicionada à quantidade ou à não quantidade de dinheiro depositada na urna. A minha salvação não está condicionada à minha capacidade, à minha incapacidade de santificação. E Paulo, ele está dizendo a respeito da perseverança dos santos, que é o povo de Deus, e ele está falando, tipo assim, sossega o coração. Se Deus é por nós, quem poderá nos deter? Quem poderá fazer alguma coisa contra a gente? E John Stott, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém, nunca poderão nos vencer se Deus é por nós. O mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós. O mundo, a carne e o diabo. A gente tem um coração enganosozinho também, irmãos. Irmãs, mães, que tenta sabotar vocês o tempo inteiro. Que tenta dizer que vocês são insuficientes. Que vocês estão errando. Lembra que enganoso é o nosso coração? Um coraçãozinho que produz sentimentos, sabe? Que às vezes até nos afastam do Senhor. Nos tira a vontade de orar, nos tira a vontade de sair da palavra. Por quê? Porque Deus se afastou de mim. Não se afastou. Não se afastou. E olha só que interessante. O amor de Deus se manifestou de modo supremo no sacrifício do seu próprio filho. Vamos lá no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, irmãs, mães, se como vocês ainda eram pecadores, o Senhor lhes deu o melhor que ele tinha. Imagina agora que vocês são filhas. Não para de acreditar nesse pai, não. Não para de confiar nesse pai, não. Não para de buscar esse pai, não. Se ele deu o que ele tem de maior e melhor, será que ele não nos dará as mínimas coisas? Ele colocou Jesus em seu lugar nessa notícia. Será que ele não vai cuidar de você? De todos nós aqui, nas coisas menores, ele cuidou na maior.
o seu próprio filho. Ele entregou por amor a nós. Se o Senhor é o meu pastor, o salmista já compreendia isso. De nada terei falta. Ele está cuidando de vocês dos mínimos detalhes. Essa pergunta já foi feita dele. Jesus não morreu como parte. Jesus não morreu como um herói. Jesus morreu como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aqui nesta cruz. E quem levou Jesus para a cruz, irmãos? Foi Judas? Foi Pilatos? Quem entregou Jesus à cruz? O próprio Deus. O próprio Pai levou o Filho à cruz. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não lhe dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, estamos quites com a justiça de Deus. Olha a pergunta dele. Quem intentará acusação contra aqueles que Deus salvou? Ele pagou a nossa dívida. Ninguém mais pode levar nenhum tipo de acusação contra nós. Pois Cristo pagou as nossas dívidas e perdoou os nossos pecados. Tetelestai. A gente já explicou aqui. Vamos supor que Magno tem uma dívida comigo. Tinha uma dívida comigo. E aqui estava a dívida do Magno. E o Magno chegou hoje nessa noite e me pagou a última parcela da dívida. O que eu fazia nessa promissória do Magno? Eu vinha aqui embaixo e escrevia: está quitado, está pago, toma, Magno. E aí você está falando: quem tentará acusação contra aqueles que Deus salvou? Ninguém pode mais intentar acusação nenhuma contra a gente. Autojustificação é fruto das acusações de Satanás e Deus. Já não há nenhuma diferença. Mas está pago. Jesus quitou a nossa dívida. A gente já não deve mais nada a Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. E o texto continua, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, nosso coração, nossos críticos, todos os demônios, eles de alguma maneira procuram nos acusar, nos condenar. Mas está tudo sem efeito. Todas essas condenações perderam o efeito no tribunal de Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu de morte vicária em nosso lugar, de forma vicária. Ele nos substituiu na cruz. Ele pagou toda a dívida que era nossa. Ele nos substituiu no madeiro. Por quê? Porque ele ressuscitou. Paulo falou: a sua morte, ou melhor, a sua ressurreição. Todos os líderes, irmãos, que se levantaram na história morreram, religiosos. Mas quem levantou foi o único que levantou, ressuscitou e vive até hoje e governa à direita de Deus. Quem? Jesus Cristo, irmãos. É essa confiança que Jesus nos traz nesta noite. É essa mensagem, é essa certeza. Ninguém mais poderá nos condenar. E por quê? Por causa do seu governo. Porque ele está à direita de Deus. Ele governa sobre todas as coisas, irmãos. Lembra a visão, a gente também já viu aqui, Apocalipse 4, o Senhor se recebendo o livro da história em suas mãos. O Cordeiro digno de quebrar os 7 selos. Ele hoje recebeu e o Pai falou: você está sentado à minha direita, eu ponho todas as nações sobre os estrados dos seus pés, todos os governos sobre o estado dos seus pés. A história está caminhando para o final, irmãos. Para quê? Para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E por último, aqui nesse versículo 34 ainda, e Deus também
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vamos imaginar. Paula, meu irmão Juliano, me liga. Pastor, como o senhor interceder por mim, por essa causa. Não, tem como sim, tá? Eu estou aqui rapidinho agora, na correria aqui, eu vou parar aqui e eu fiz. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que Cristo intercede por nós, junto ao Pai. Ele conhece as nossas dificuldades. Olha só, Jesus é aquele que está junto do Pai, e nesse mesmo texto, mais acima, diz sobre a intercessão do Espírito. Aquilo que nós individualmente não conseguimos verbalizar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Suponhamos que neste telefonema, Juliano e Paulo não falaram-se de algo, mas o Senhor sabe. O Espírito Santo intercede. Jesus que está ao lado do Pai intercede junto ao Pai. Está compreendendo o tamanho e a dimensão dessa obra? Desse amor? Desse poder santo? E aí o texto continua. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Irmãos, nenhum acontecimento, guardemos isso, problema ou situação natural ou até mesmo sobrenatural poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo ou a espada? Irmãos, nós sabemos que há um mundo natural contrário à igreja de Deus. E há um mundo espiritual também contrário à igreja de Deus. Mas o que poderá nos separar desse amor? Alguma coisa poderá nos separar desse amor que está manifesto por nós em Cristo, quando Deus não poupou o seu próprio Filho. Vamos agora ao 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui ele cita o Salmo 44, versículo 22, onde Israel suplicava, clamava ao Senhor por socorro em dias angustiantes. Isso somos nós. Essa é a nossa geração também. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não achemos que não há, porque há um mundo contrário à nossa mensagem, à nossa pregação. Há um mundo espiritual comandando tudo isso também. E aqueles que são verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo, e às vezes a gente pensa que nós estamos numa nação que ainda não há isso. Claro que há isso, irmãos. Principados e potestades estão em todas as nações. Demônios estão em todas as nações. E não acho que eles estão buscando a nossa morte continuamente, porque eles estão buscando a nossa morte continuamente. Hillary, se quiser pôr no teu som, porque eu acho que daqui dela lá tá na vizinha. Então, se tu quiser conectar o seu celular, à vontade. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aí Paulo lembra de novo, no meio daquele que nos amou. E quando você vai estudar o verbo no grego, ele diz que nós somos hipervencedores. Somos super conquistadores com Cristo. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por mais essas coisas, todas as coisas que ele citou assim, perseguição, frio, fome, principados, potestades, tudo operando para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. A história está caminhando para a sua consumação. A história está
caminhando para o seu fim. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque é angustiante quando nós andamos carregando muito peso de religiosidade. Quando está imposto sobre nós a nossa salvação meritória. Mas a salvação não é mérito, é só mérito de Cristo, não tem mérito humano na salvação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O texto diz, contra aqueles que Deus escolheu, salvou. Você é salvo, está salvo. Selei com o meu Santo Espírito. O Senhor está salvando, está salvando. E os que estão salvos, estão guardados em Cristo. Todo aquele que vem a mim é todo aquele que o Pai me dá. E todo aquele que meu Pai me dá, de modo nenhum eu me lançarei, eu jogarei fora. Essa é a confiança que nós temos em Cristo Jesus. A morte física torna-se o meio pelo qual os mártires vencem seu acusador. Por meio do sangue do Cordeiro e da palavra de seu testemunho. E a morte, o último inimigo, teve o seu aguilhão, o pecado removido pela morte e ressurreição de Cristo. Lembra quando o apóstolo diz, ó morte, cadê o seu aguilhão? Cadê aquilo que você vai trazer para me acusar o pecado? É por isso que o cristão, o crente em Cristo hoje, ele tem pecado. Por quê? Por quê? Porque nós sabemos que foi os nossos pecados que nos levou o nosso Senhor àquele madeiro. O Pai levou o nosso Salvador até aquele madeiro por amor à morte. Nós estamos precisando realinhar, irmãos, os nossos planos, as nossas vidas, à vontade do soberano. Nós não podemos sucumbir à voz do mundo. O mundanismo está afastando completamente a igreja dele, do Senhor, do próprio Deus vivo. Porque muitas vezes a gente não suporta mais ouvir as mensagens que fazem a gente renunciar as coisas deste mundo. E o Senhor diz, vocês não sabem que a amizade é inimizade com Deus. Estava conversando uma vez com o irmão nosso, e ele colocou muito bem, falou, Léo, sabe o que eu vejo? As gerações que estão perseguidas mesmo, preso, morto, né? Ali só tem cristão de verdade. Porque ninguém morre por aquilo que não acredita, irmãos. As pessoas só morrem por aquilo que acreditam. Tu acha que um homem-bomba que se explode esperando não sei quantas virgens, tu acha que ele se explode não? Ele acredita. Ele acredita firmemente que tem virgens aguardando ele lá no paraíso. É por isso que ele se explode. Irmãos, nossas estão morrendo por amor ao nome de Cristo. Eles só estão morrendo porque eles confiam mesmo na pessoa e na obra de Cristo. A nossa nação coloca o liberalismo, as liberdades que invadiram as igrejas. Pode ser de qualquer maneira, porque Deus é amor. E a gente não para aquilo tudo lindo, aquela luzinha ambientada, aquela fala ao qual eu fiz um curso para poder aprender a falar da maneira correta. E aí tem técnicas que ressoam essa palavra, que influenciam a nossa compreensão, mexe com as nossas emoções. É um evangelho que Jesus, ele é o gênio da lâmpada. Venha para Jesus, irmão. Esfregue a lâmpada e ele vai satisfazer os seus desejos. Você acha que os Jesus são só três? Ele é diferente. São os desejos. Só precisa confiar, Jesus. Eu não sei qual pessoa tem a tua poupança nesse momento guardada. Você só precisa dar passo de fé e a poupança. O Pix está aqui, transfere tudo agora. Eu não sei qual é a tua batalha, mas vai acabar tudo. Jesus vai te servir em tudo. Gilberto, tu vai chegar. Tu não vê, mas eu já estou vendo. Me diz. Isso é evangelho. É isso que está chamando das multidões.
Paulo, sabe? E eu falo com técnicas cheias de persuasão. E a Bíblia nos diz lá em 1 Pedro que não foi por persuasão dos homens que veio as profecias, mas foi pelo Espírito Santo. É fácil. Irmãos, minha esposa lá é muito gaiaca, é uma figura. Sério mesmo, isso tudo serve para a gente poder se virar. Ele falou para mim, Léo, se tu quiser, ninguém me conhece lá. Eu chego na igreja numa cadeira de roda. Tu faz uma oração lá que eu vou levantar e vou começar a correr na igreja. Vamos ser sinceros. Se isso acontece, se eu sou um vigarista, e tipo, você não estou dizendo que eu tinha uma visão vigarista, não, tá? Mas é uma visão que o ímpio está tendo da igreja. Porque é tanta picaretagem dentro da igreja que o ímpio já está dentro da igreja assim. Esse menino aí, o novo profeta, já virou até funk. Os vídeos é com ele. É isso que estão fazendo escárnio. Mas o Senhor nos alertou que o fim seria assim. Vocês acham que é caminho largo, caminho estreito? Por quê? O que as multidões fizeram com Jesus, irmãos? Abandonaram, meteram o pé. E hoje as multidões continuam abandonando, metendo o pé. Imagina aqui em São João da Barra, uma cidade completamente mística, sintética, uma salada mista de religiões. Se isso acontece, isso espalha. Fulano teve lá na igreja, lá de fulano, levantou o cara da cadeira, começou a fumar, a gritar. Irmãos, se isso acontece hoje, no que terça-feira isso aqui está entupido. E aí a gente só precisa confiar, você só precisa ter fé. E diz que o diabo, quando nesse espaço longe de luz, eu já contei essa ilustração para você, uma ilustração para vocês, se é só uma ilustração, você é baseada num caso real. Mas talvez você já ouviu de um pastor, chegou como visitante para poder pregar na igreja, a igreja com a congregação cheia. E a primeira coisa que ele fez ao pegar o microfone, irmãos, eis que vejo um anjo em pé na porta da igreja. A igreja foi uma loucura, gente caindo, e gente daquele jeito, e gente em tudo. Irmãos, eis que o anjo está andando em direção ao público. E a igreja ensandecida, e gente caindo, tombando. Eis que o anjo está aqui no público, e a igreja empolvorosa, gritando. Eis que este anjo é Satanás. É um anjo rebelado. Diz que a igreja ficou num constrangimento. Imagina, irmãos. Não está de segundo, cara. Já começa a falar isso aqui. Por quê? Porque não tem mais graça para anjo. Que loucura é essa? Os anjos não deixam nenhum homem fazer graça a eles. Não, se levanta aí, João. Lembra lá em Apocalipse, João querendo adorar o não? Levanta. Eu sou servo que nem você do Altíssimo. Que história é essa? O anjo está entrando. As coisas de anjo mensageiro, não, irmãos. A mensagem está aqui, de Gênesis e Apocalipse. Não nos falta nada. Nada, nada, nada. E sabe o que acontece? Igrejas que pregam o Cristo morto e ressuscitado, o evangelho sem negociar. Vai ser sempre chapa quente. Eu vou falar agora no sentido dessas perseguições. Eu acho que o diabo quer uma mensagem verdadeira, ou uma mensagem mais ou menos, ou uma mensagem não mentirosa. Ele quer a mais ou menos a mentirosa, porque a Bíblia diz, seja o teu sim, sim, então não. Não existe evangelho mais ou menos. E Paulo falou, ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, ele é anátema. Ou qualquer outra pessoa anunciar outro, que ela seja anátema. Mas, olha que palavra, né? A gente está tendo aqui a exposição, que palavra maravilhosa. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos chegando aqui no momento final dessa mensagem de hoje, irmãos. Olha o que ele diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem os presentes,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o tempo, nem o espaço e nem criatura alguma pode nos tirar do amor de Deus, onde estamos seguramente guardados em Cristo. Sabe o que está vindo para vocês, mães? Caraca, uma enxurrada de informação, uma enxurrada de coisa que vocês precisam ser, e nós precisamos ser, precisamos fazer, precisamos fazer. É claro que o trabalho é digno, irmãos, mas calma aí. O mesmo Deus que ordenou o trabalho ordenou o descanso. E qual é a ideia de descanso? É descansar nele, é repouso para o físico, porque é o repouso nele. Eu estou guardado no Senhor. Eu não preciso do quinto emprego, do sexto emprego, do quarto emprego. Quem me guarda é ele. E nós, cristãos, precisamos discernir essas coisas. Sim. Nós nos tornamos deuses de nós mesmos. A gente fala isso daqui pra caramba também. É a mentira do Éden. Eva. Ele falou que vocês vão morrer. Mentira. Certamente vocês vão morrer, não. Ele tem que falar, certamente morrerão, Senhor. Aí o diabo, vocês não vão morrer, não. Sabe por que ele não quer que vocês comam? É porque vocês vão se tornar iguais a ele. Vocês serão deuses. Ao invés de vocês andarem debaixo da vontade, das ordens dele, agora vocês vão criar suas próprias regras. Vocês vão andar segundo as suas próprias vontades e os seus caminhos. Se eu for, você vai lá. É um mesmo. Desobedece. Essa é a grande sedução do diabo até hoje. Nós somos deuses, irmãos. Para que Deus? Nós podemos fazer tudo. Para que Deus? Olha as nossas construções, que maravilhas. Olha os nossos prédios. Olha as nossas invenções tecnológicas. Olha aí os S, Samsung, os iPhones. Computadores potentíssimos em nossas mãos. Irmãos, para que Deus? Essa é a grande mentira do diabo. Para que Deus? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos frágeis. Porque nós somos insuficientes. Porque nós temos limitações. Porque nós tínhamos culpa. Irmãos, para a gente caminhar, poder encerrar, com todo respeito a outras doutrinas, mas aqui a gente não tem a perda da salvação. Inclusive, esse é um dos textos que a gente defende como não perda de salvação. Sabe por quê? Eu, particularmente, acho isso um peso muito grande se jogar nos ombros daqueles que seguem a Cristo. Um peso que não faz sentido de acordo com a palavra de Deus. Um peso perigoso. Sabe por quê? O amor lança fora todo medo. Qual medo? O medo da condenação. O medo da culpa. O amor já lançou fora todo esse medo. Se eu estou em Cristo Jesus, eu estou guardado. Ele está nos guardando, sabe? Pensa em um pastor maravilhoso. Pensa em um pai maravilhoso. Pensa em um Deus maravilhoso. Ele está guardando cada um de nós. Nós não estamos sozinhos nessa loucura chamada mundo. Egito, Babilônia. Nós estamos guardados no Senhor. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 8 começa com nenhuma condenação. E termina com nenhuma separação, porque estamos em Cristo. Entre o começo e o fim, há um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória de Cristo na cruz.
Deus seja louvado por gloriosa salvação e por tão bendita segurança. Amém, meus irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Sabe, não tá condicionado ao que eu faço ou deixo de fazer. Vamos ser sinceros. Se a salvação estivesse na nossa mão, nossa primeira grande dificuldade financeira e o diabo chegasse nos ofertando uma quantia para a gente sair da pindaíba. Se o diabo chegasse, ó, me dá a tua salvação que eu te curo aí dessa doença, eu te prospero aí. Mas em Deus, em Cristo, nós podemos resistir. Ih, diabo, nem só de pão viverá o homem, não. Está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus. Não te adorar não, rapaz. Vem com mentira para cima de mim, não. Ah, eu estou guardado no amor do meu Pai. Ah, mas você peca. Erro, peco. Mas eu tenho horror ao pecado. Hoje eu tenho ojeriza, eu tenho ódio ao pecado. Eu estou guardado no meu Pai. Ele me salvou e Ele está me guardando todos os dias. Ele está me fazendo caminhar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque a vara e o cajado do Senhor me guardam e me consola. Essa é a mensagem de Deus para a gente hoje. Sabe, às vezes a gente está querendo fazer muita coisa. A gente está preocupado com muita coisa. Mãe, ninguém te compreende como Ele te compreende. Tu está guardada nele. Os teus sentimentos estão guardados nele. A tua luta está guardada nele. Teus conflitos estão guardados nele. Ele conhece cada um. Os teus pensamentos estão guardados nele. Ele conhece todos esses desafios, essas batalhas, essas lutas. Erga a cabeça. Vocês são amadas pelo Senhor. Vocês erram. Não tenho dúvida, como nós todos erramos. Nós todos falhamos. Quem disse que uma família cristã é um comercial de margarina? Todo mundo sorridente? Não, tem desafio. Lá em casa tem luta na criação das crianças, dos filhos. Quem disse que tudo está perfeitinho e lindo? Não está, não. Quem diz que a gente às vezes não exagera? Quem diz que às vezes a gente não se omite? Ontem, dentro de um exagero, chamei em prantos. E tento mostrar que não é família margarina. É luta. Não sei vocês, eu estou lutando contra essa carne aqui todos os dias. Todos os dias. E tenho uma consciência de que se eu morrer aqui nessa terra com 347 anos, no último dia da minha vida, eu vou estar lutando contra essa carne. E vocês também estarão. Mas lutem com a certeza de que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vocês já venceram nele. Ele já venceu por vocês. Ele já venceu por nós. Está compreendendo por que a gente vem todo domingo se reunir para adorar esse Deus? Irmãos, é claro que o Senhor salva no ambiente, no contexto que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas culto é coisa de cristão. Culto é coisa de é coisa daqueles que vêm adorar o Senhor. A centralidade do culto é Cristo. A centralidade do culto não é o que nós fazemos por Cristo. É Ele, é a pessoa dele. Ele vem e Ele é o único digno de ser adorado. Nós vimos isso, João tendo uma visão lá em Apocalipse. Ele é o Cordeiro que foi morto, é digno de honra, de louvor, de glória. Esse é o nosso culto diário, a centralidade é Cristo. Portanto, quer com mais ou quer mais, façais tudo para a glória de Deus. É interessante que Paulo usa coisas que são rotineiras, cotidianas e que parecem pequenas. Até para comer, e até para beber esse copinho d'água aqui, isso tem que beber para a glória de Deus. A gente não tem direito a não fazer mais nada que não seja para a glória de Deus. Eu venho te ofertar. Nossa, eu coloquei lá. Agora tu tem que me atender, isso de pagão. Senhor, eu venho aqui ofertar, eu venho aqui dizimar, porque eu estou feliz, alegre, eu estou contribuindo.
Pô, vou dar uma moral para Magno, para quando eu precisar, Magno me dar uma moral. Isso é coisa de pagão. Eu vou lá dar uma moral porque eu amo meu irmão Magno. Porque eu amo meu amigo. Eu quero o bem dele, eu quero a salvação dele. Eu quero o relacionamento dele com Deus cada vez mais. Não é porque eu tenho interesse nele. Esse é o culto para Deus. Para quê? Porque através de mim ele vem Jesus. E agora, a nossa missão de todos nós é lá fora. As pessoas querem ver esse Jesus na gente, mas aí lá é hora de pagar o preço. Lá é onde nós pagamos o preço. Lá é onde nós pagamos o preço de sermos imagem e semelhança. Que privilégio. Que privilégio. Sabe por quê? Essa vida estava condicionada naquilo que nós precisamos fazer. E eu vou dar um exemplo para a gente poder louvar, encerrar, orar. Cheguei talvez numa reunião de negócios. E ali eu vou ter talvez acesso a uma quantia que eu nunca teria na minha vida de outra maneira. É a oportunidade da minha vida. E aí, tem um dilema ali. Sou eu ou sou Cristo? O dinheiro viria de uma forma errada. De uma forma corrupta. Aí a pessoa que vive para a glória de Deus, ela perdeu toda a confiança nela mesma. Ela se esqueceu. E ela anuncia ali naquela mesa, desse jeito eu não posso participar. Quem toma conta de mim, quem guarda os meus dias e a minha família, e quem guarda a minha posteridade, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, é o Senhor. Não é nenhum dinheiro, não é nada que a Babilônia vai vir me oferecer. Estou guardado em Deus. Isso é viver para a glória de Cristo, irmãos. Amém? Que privilégio, que responsabilidade e que amor. Seja sincero, irmãos. Não é absurdo esse amor? No melhor sentido da palavra absurdo. Eu acho que eu nunca me deparei com nada tão parecido, nem próximo ao amor de Deus. Eu tenho muito amor pelas mães, de verdade. Eu admiro a internet. O amor que mais é possível é Deus, o amor de humano. Não concordo, não. Eu preciso ser sincero para você. O amor que se assemelha a esse amor. Não há, não há, não há, não há. Não há, não há, não há. Esse culto é uma expressão desse amor. A humanidade rebelada. Quantas vezes durante a nossa semana a gente anda rebelado contra o Senhor, mas mesmo assim Ele nos atrai. Mesmo assim Ele nos convida, nos chama para o culto, nos permite estarmos perto da igreja dos nossos irmãos. Não existe igual, irmãos. Uma vez eu ouvi, para a gente poder encerrar, Jesus, Ele era tão humano, mas tão humano, não numa visão humanista, né? Porque ele não veio aqui para resolver problemas sociais. Ele veio pagar o nosso preço pela condenação do pecado. Mas ele é tão humano, mas tão humano que só poderia ser Deus. Ninguém se compadece do próximo como ele se compadece do próximo. Só tem um bom samaritano, tá, irmão? Só tem um bom samaritano. Nós somos cópias. Nós estamos tentando ser a imagem e semelhança daquele que é o grande eu sou. Amém, igreja? Queria pedir para você ficar de pé nesse momento. Eu vou orar. E minha irmã Rila, minha irmã Paula, eu queria pedir algo a vocês, por favor. Se a gente podia cantar juntos,